3 milhões de toneladas de lixo ainda tem descarte irregular no Brasil. Os dados são da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABREMA, que também diz que o país não vai atingir a meta de erradicação dos lixões determinada pela legislação para 2024. A gente ainda não conseguiu encerrar todos os nossos lixões. Precisamos sair da idade média na gestão de resíduos e começar efetivamente a trabalhar o resíduo como ele deve ser trabalhado, através da sua valorização. A reciclagem é um tema muito incipiente no país. O país recicla 4%, nossos vizinhos reciclam 16%. Mas, apesar disso, as iniciativas individuais e de empresas do poder público revelam um aumento do envolvimento da sociedade com a questão ambiental. Aqui vocês estão vendo o que já foi uma CPU de computador, e ela está virando novamente ferro. Aqui a gente tem a fonte, a gente tem as placas eletrônicas, memórias, HDs, tudo isso é desmontado, separado e aí sim eles são encaminhados para reciclagem. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer exemplos de preocupação com a reciclagem de resíduos e a destinação desse material na cidade do Rio. A gente quer ser espelho, a gente quer ser exemplo, para que outros órgãos, outras instituições possam aí seguir no mesmo caminho, na mesma estrada. 2 vezes por semana, resíduos orgânicos e recicláveis são recolhidos no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio. Esse processo acontece há 2 anos. Nós iniciamos com a coleta seletiva dos resíduos. E nós fizemos aqui, eu diria que em 4 categorias. Nós separamos os resíduos recicláveis, os orgânicos, os rejeitos e os resíduos especiais. Os resíduos recicláveis, nós temos um contrato com uma cooperativa. Essa cooperativa ela é formada por uma família de mais de 30 famílias de catadores. Então, além de promover a separação correta dos resíduos, nós também estamos ajudando essas famílias com o sustento das famílias delas. Os resíduos orgânicos, a gente também tem uma empresa que vem aqui na Câmara, coleta esse material e leva para compostagem. Esses resíduos, depois de um tempo, depois de compostados, eles voltam para o meio ambiente como adubo. E para vocês terem uma ideia, nos últimos 6 meses, nós mandamos para compostagem mais de 2 toneladas de resíduos orgânicos. A Câmara também faz a coleta de resíduos especiais como pilhas, baterias e pequenos eletrônicos. Caixas de remédio e medicamentos vencidos são dispensados em locais como este e entregues nas farmácias. Tampinhas plásticas e lacres de alumínio também são recolhidos e doados para uma ONG, que compra cadeira de rodas para crianças especiais com o dinheiro recolhido da venda desses materiais. E olha só, não para por aí não. Todo o papel que sobra no parlamento é transformado em bloquinhos utilizados pelos servidores. Por causa de todo esse trabalho, a Câmara do Rio se tornou o primeiro prédio público do Brasil a conquistar e manter a certificação Lixo Zero em 2022 e 2023. O reconhecimento indica o comprometimento da casa com a gestão de resíduos, que tem o objetivo de minimizar a geração de lixo e o encaminhamento aos destinos adequados. Todo esse trabalho é coordenado pela Controladoria de Sustentabilidade do Parlamento, que também já atua no edifício Serrador, a futura sede do Legislativo Carioca. O edifício Serrador, tem sido um grande desafio. Eu acredito que o maior desafio dessa coordenadoria. Por quê? Quando a gente começou com o projeto, a gente começou tímido, um pouco pequeno. Nós começamos só no Palácio, deu certo, conseguimos a certificação emitida pelo Instituto Lixo Zero. E daí a gente pegou confiança, a gente sabe fazer e a gente sabe fazer muito bem. Vamos expandir. Expandimos aqui para o anexo. Deu super certo. E no meio disso tudo, Serrador. Aí o Serrador, eu digo que ele é desafiador e grandioso porque são 23 andares, é um edifício inteiro para gerir. Mas a gente tá adotando práticas para que o Serrador já nasça sustentável. Lá no Serrador já é feita a coleta seletiva, tanto dos recicláveis, dos orgânicos, quanto dos rejeitos, e também tem um ponto de coleta lá dos resíduos especiais.
O serrador, ele já tem uma pegada sustentável, eu diria assim, porque ele já tem, o prédio, o edifício em si, já tem um sistema de coleta da água da chuva, e essa água da chuva ela é reutilizada nas máquinas de ar-condicionado. À medida gradual os setores estão se mudando para lá, a gente está fazendo a troca de todas as lâmpadas antigas que são fluorescentes pelas lâmpadas de LED. Isso para a gente já gera uma economia de energia muito grande. A gente quer ser espelho, a gente quer ser exemplo para que outros órgãos, outras instituições possam aí seguir o mesmo caminho, a mesma estrada. Em tempos de SOS ambiental, 30 estações do metrô também se transformaram em pontos de descarte de vidro, latas, plástico e qualquer tipo de embalagem. O projeto reúne duas instituições, a Ambipar, que é uma empresa de gestão ambiental, e a Federação do Comércio do Rio, a FEComércio, que criaram um programa Retorna Machine. A gente percebeu que havia uma necessidade muito grande da gente fomentar instrumentos e infraestrutura à reciclagem. A reciclagem é um tema muito incipiente no país. O país recicla 4%, nossos vizinhos reciclam 16%, e a gente percebeu que faltava infraestrutura para isso e a gente precisava bonificar, beneficiar o consumidor por essa entrega. E a partir daí a gente foi buscando tecnologias onde a gente encontrou a Ambipar, que é nosso operador logístico, com esse instrumento, que é a Retorna Machine, que recebe 6 tipos de resíduo, onde o consumidor entrega esse resíduo e troca por dinheiro. O projeto existe desde janeiro de 2022. Em 2023, recolheu 1.200.000 embalagens. Quem pratica, ganha benefícios. Eles são pagos em tricões, a moeda do programa, e a ideia é estimular a reciclagem na sociedade. Cada resíduo equivale a um determinado ponto. Por exemplo, a lata vale 15 pontos e o PET vale 10 pontos. E no acúmulo de pontos, no aplicativo, ele troca pelo benefício que ele escolher. Então hoje ele tem várias possibilidades de troca. Então ele tem contas na internet, todas as operadoras de telefone. Então uma possibilidade ele troca resíduo por crédito de celular. Se você deposita uma lata, ela vale 15 pontos. Quando você entrega 10 latas, você tem 150 pontos. E cada benefício tem uma pontuação que você pode trocar. Então, por exemplo, para bilhete único, tem um valor 35 centavos a cada 100 pontos, para livrarias e muitos outros. Cerca de 440.000 pessoas já deixaram embalagens nas máquinas que também estão em supermercados e no aeroporto do Galeão. Gisele conheceu o projeto recentemente e aprova a ideia. Eu tenho muito material para descartar, material de potes de cremes de massagem, tem muito descartável. Óleo que eu costumo guardar, então tem muita coisa para trazer, porque eu uso muito esse trajeto aqui, já que já tem a máquina que eu vou aproveitar. A gente fazendo a nossa parte, descartando, vai ter menos lixo no mundo e a gente descartando vai ser reaproveitado de alguma maneira. Apesar das iniciativas de instituições, autoridades e individuais, o Brasil reaproveita apenas 3% de todo o seu lixo. É o que mostra uma pesquisa da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, a ABREMA. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está fazendo 10 anos, tem entre as metas o fim dos lixões e trabalhar melhor a gestão compartilhada dos resíduos. Especialistas dizem que o país está no caminho, mas precisamos acelerar para garantir uma vida sustentável num tempo mais curto. A gente está avançando, eu acho que esse é o principal ponto. A gente ainda não conseguiu encerrar todos os nossos lixões, a gente precisa dar esse salto, né, porque precisamos sair da idade média na gestão de resíduos e começar efetivamente a trabalhar o resíduo como ele deve ser trabalhado, né, através da sua valorização. Progredimos, mas ainda há muito a ser feito. Ainda há muito a ser feito para que a gente consiga evoluir para um paradigma econômico circular.
E isso vai envolver ações de logística reversa, ações de beneficiamento, valorização de resíduos, que vão desde a ressignificação dos nossos materiais de consumo no dia a dia, para reduzir a geração de resíduos, a supervalorizar os resíduos gerados através da recuperação energética ou então da reinvenção desses materiais em novos produtos. Carlos Canejo lembra ainda que o Brasil não vai cumprir a meta determinada pela legislação de acabar com os lixões em 2024. Por isso, o país precisa melhorar rapidamente a gestão de resíduos, que vai ajudar a diminuir e até resolver problemas como poluição do solo, dos rios e a multiplicação de doenças. É necessário dar esse salto, é necessário mudar essa perspectiva, primeiro, porque existe uma exigência legal. Precisamos mudar a forma com que fazemos a gestão integrada dos nossos resíduos. Segundo, por conta dos impactos ambientais associados, que são incomensuráveis quando a gente imagina a quantidade de municípios que ainda descartam seus resíduos de maneira inadequada. Então a gente fala aqui desde poluição dos solos, poluição dos corpos hídricos, atração de vetores, multiplicação de doenças, dentre várias outras. Então, encerrar os vazadouros e remediar os vazadouros não é apenas uma ação de cunho político, mas é sim uma ação de saúde pública que precisa ser feita para mitigar os problemas ambientais que a gente enfrenta hoje por esses municípios. Então, acho muito pouco provável que a gente consiga fazer esse encerramento em 2024 em função da morosidade de muitos municípios que até hoje não conseguiram organizar os seus orçamentos para priorizar a destinação final ambientalmente adequada desses resíduos. A reportagem especial está de volta falando da reciclagem de resíduos. Na zona norte do Rio, a preocupação com lixo eletrônico fez surgir um projeto que já recolheu 200 toneladas de equipamentos. Na zona sul, artigos de beleza feminina são transformados em tinta e viram arte. Enquanto muitos jogam fora o que não serve mais, meios a maquiagens vencidas e esmaltes fora da validade na arte de pintar. Seus quadros são feitos com esse material reciclado. Tudo começou na infância e a inspiração foi a própria mãe. Eu estudava em escola particular, tinha uma vida muito boa e a gente perdeu tudo. A minha mãe ficou com câncer e a gente teve que se mudar para uma casa muito simples, numa comunidade. E eu já não tinha mais, minha mãe não tinha mais dinheiro para comprar as coisas, né, o meu material escolar e tudo mais. Eu sempre fui uma aluna, sabe, que gostava muito de decorar caderno, ter caderno da moda. Eu escolhia cadernos, tema da boneca tal, então eu tinha tudo naquele tema. Então minha mãe não queria que eu desmotivasse. Então o que ela começou a fazer? Ela começou a desenhar nos meus cadernos. Ela comprava um caderno de 10 matérias e dividia as matérias com desenhos. E esses desenhos, ela começou a usar a própria maquiagem dela para pintar e depois ela passava fita adesiva. E aí, com o tempo, minha mãe acabou falecendo e muito tempo depois, eu trabalhando num hotel, eu precisava pintar e aí, por uma recomendação terapêutica, e aí eu falei, cara, eu não tenho acesso a tintas aqui, o que tem é muito caro. Eu falei assim, não, então eu vou fazer, eu tive essa memória afetiva, eu falei assim, eu vou fazer essa pintura com essa técnica da minha mãe. Em 2022, ela abandonou a hotelaria e passou a se dedicar somente à arte. No Morro do Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio, onde vive, começou a transformar sua paixão em um projeto social e ambiental. Eu comecei a entender que dentro da minha empregabilidade, sempre a minha criatividade e a minha habilidade manual foi um ponto muito forte. E em todos os empregos eu me destaquei muito por isso. E aí eu comecei a entender que ao mesmo tempo isso me destacava, ao mesmo tempo isso gerava o meu desconforto naquela posição. Então eu falei, eu preciso de fazer algo mais dinâmico. Então eu olhei para a minha veia artística, eu olhei para a MEI criança, eu olhei para a MEI adolescente, eu falei, é esse o momento. Então, depois de um burnout que eu tive no emprego, eu decidi então, com o apoio do meu marido, a fazer essa migração
de carreira e assumir essa vertente de pintura. E não podia ser só pintar, eu tinha que pintar e fazer um projeto inteiro, principalmente de cunho educacional. Nos seus cursos, May ensina técnicas para conscientizar sobre a importância do descarte adequado de maquiagens. Seu trabalho já impactou cerca de 160 crianças e adolescentes. Ela faz parcerias com espaços públicos. Um deles é o Planetário da Gávea, na zona sul do Rio. Eles me ajudam com os custos da oficina e a contrapartida também é que eu vou formar uma turma, né, de crianças que vão fazer um curso regular comigo, né, de 3 meses, da formação mesmo técnica. E aí essas telas vão ser com a temática do planetário e vão ser expostas lá. E aí dessa forma as crianças saem da comunidade com as suas famílias, vão para um espaço público, se apropriam desse espaço e aí elas começam a se enxergar como artistas. Então assim, elas começam a entender que a arte é um caminho possível. Preocupada com o sustento de pessoas do Chapéu Mangueira que precisam de trabalho, May investe no projeto Reciclagem em Casa, que pretende atingir principalmente idosos, mães solo e pessoas com algum tipo de deficiência. A reciclagem da maquiagem, ela é muito limpa. É diferente de uma cooperativa de reciclagem que você tem que trabalhar com grandes volumes, então é um volume muito pequeno. Então a proposta é trazer esse volume para as pessoas pegam uma quantidade, pesam, eu ensino, eu dou as ferramentas necessárias e aí as pessoas fazem, esse público faz na sua própria casa a reciclagem, no seu tempo, na sua velocidade e me entrega já tudo desfragmentado. E aí recebe por peso. É uma forma de ter uma renda extra, de trazer uma renda extra para essas pessoas também, esse grupo que tem dificuldade de estar saindo da comunidade para trabalhar. May também apoia diversas causas sociais e ambientais, doando suas obras para leilões beneficentes e projetos de reflorestamento. Mais do que simples pinturas, as telas representam uma mudança de paradigma, oferecendo acesso à arte para comunidades que antes estavam excluídas desse universo. Eu percebi que as pessoas, né, de classe mais baixa não consumiam arte. E aí eu fui tentar entender por que as pessoas queriam tanto um quadro nas suas salas e não tinham. E aí eu comecei a entender que além da questão financeira, que a arte é muito caro, né, e coloca esse público realmente à margem desse consumo, as pessoas tinham muita dificuldade para escolher o que queriam, né, e dificilmente olhava, assim, tem muitas imagens que você olha e você se identifica, mas ao mesmo tempo tem coisas que você não se identifica. Então assim, eu comecei a entender que as pessoas, cada uma tinha que ter algo próprio, algo que tivesse sentido para elas. Então a minha inspiração vem, na verdade, do que as pessoas querem que eu pinte. Então assim, eu não pinto algo e como um artista comum, né, costuma fazer, que pinta, eu tenho o meu estilo e pinto. Não, eu pinto o que a pessoa quer, aquilo que toca aquela pessoa. Este galpão em Bom Sucesso, zona norte do Rio, já recebeu 200 toneladas de equipamentos eletrônicos usados. Ele é a sede do Circula, uma empresa dedicada a recolher material sem uso e destiná-lo corretamente, desocupando espaço e ajudando o meio ambiente. Então aqui vocês estão vendo o que já foi uma CPU de computador, né? E ela está virando novamente ferro. Aqui a gente tem a fonte, a gente tem as placas eletrônicas, memórias, HDs. Tudo isso é desmontado, separado. Alguns itens eles têm que ser desmontados novamente, né? Por exemplo, então você desmonta uma CPU, você tem uma fonte, essa fonte ela ainda tem que ser desmontada, você retira os cabos, você retira a placa, o ferro e assim em diante. Todos esses subprodutos, digamos assim, da CPU, eles vão ser separados e aí sim eles são encaminhados para reciclagem, né? Para a indústria, para voltarem para a cadeia produtiva. O material que está aqui, ele não tem potencial de recondicionamento. Ou porque ele já foi muito danificado, ou porque ele está muito obsoleto, né? Então, como a gente está falando de recursos que são sempre limitados, você tem que escolher o que vai ser recondicionado. Então, se você pega uma CPU, por exemplo, que é da década de 90, aquilo não vai ter serventia para alguém, né? Então, pode ser que esteja funcionando, mas é uma coisa já muito antiga. Então, isso vai ser reciclado.
um aparelho de videocassete. Pode ser que esteja funcionando, né? Mas acho que ninguém hoje em dia usa mais um aparelho de videocassete. Então todos os equipamentos eles são de fato desmontados e reciclados. O primeiro passo foi tentar descobrir o porquê que as pessoas não reciclam. Os dados são assustadores. A porcentagem de equipamentos que são reciclados depois de uso, aqui no Brasil é pequeno, alguns por cento, 1, 2, 3%. E por outro lado, os equipamentos usados que não vão ser mais descartados, no mundo inteiro estão num processo de crescimento, que eu acho que daqui a uns 2 anos ou 3 anos, vai ser o maior rejeito do mundo, mais do que plástico, mais do que roupa, com seus equipamentos eletrônicos. Aqui no Brasil existem leis que regulam o processo da reciclagem de equipamentos. Leis essas que são muito mais aplicáveis às empresas que fabricam, elas são obrigadas a garantir que tem uma porcentagem dos equipamentos que são desfeitos, que são reciclados corretamente. Reciclar corretamente é não causar dano ao ambiente, não causar dano às pessoas que estão utilizando e que o equipamento tenha uma vida útil maior. A coleta é agendada através do site ou aplicativo. Uma equipe vai até a casa das pessoas para recolher os equipamentos. As operações abrangem a região metropolitana do Rio, sem nenhum custo para os clientes. As empresas que usam o serviço recebem o certificado de destinação correta, evitando possíveis multas. Todos podem acompanhar em qual etapa se encontram os equipamentos descartados. Mas o objetivo não é apenas reciclar, é também promover a circularidade. A gente precisa criar conveniência para a pessoa reciclar. Daí então a gente montou um site, montou um software. Nós temos caminhões que vão nas casas das pessoas, as pessoas registram o que estão querendo, a gente bota um atendente que pergunta, marca a data, marca a hora, então a gente faz a conveniência máxima para as pessoas. E com isso nós temos crescido, mas ainda o crescimento é que precisa um volume muito maior. Caminhos como a televisão para que as pessoas possam se interessar nisso são caminhos importantes, porque é preciso que as pessoas saibam que tem maneira de fazer isso. Qualquer equipamento que utilize ou já tenha utilizado energia elétrica pode ser entregue para a empresa. Da lista fazem parte pilhas ou baterias, juntamente com seus periféricos como fios e cabos, além de computadores, TVs, carregadores e liquidificadores. Todos os equipamentos são avaliados com o objetivo de prolongar sua vida útil ao máximo. O que não pode ser consertado ou reutilizado é encaminhado para a manufatura reversa, onde cada peça é reciclada e reintegrada à cadeia produtiva como matéria-prima novamente. Aqui é a nossa estação de recondicionamento, onde os materiais são testados e a gente vê qual tipo de defeito eles apresentam, né? Às vezes é um problema que pode ser resolvido facilmente, às vezes é um pouco mais complicado. A gente também tem alguns processos que a gente chama de frankensteinização, talvez. Então, se a gente tem 3 computadores, de repente um está com problema na placa, o outro está com problema na fonte, a gente pega uma parte de um, bota no outro e assim a gente tem um computador novo que ainda pode ser utilizado por muito mais tempo. Então, eu acho que esse é um dos propósitos da Circula também, é promover a economia circular e dar uma nova vida útil para esses equipamentos que chegam para a gente. Do aparelho eletrônico à tampinha de uma garrafa, a reciclagem se tornou um grande desafio para a sociedade e vem sendo a meta de grandes empresas no mundo. Um planeta sustentável é possível e, acima de tudo, necessário. A pegada sustentável ela vem evoluindo de maneira significativa. As grandes empresas, as grandes marcas vêm colocando como um desafio a reutilização de materiais e isso vem fomentando a utilização desses materiais que seriam encaminhados para lixo, virando novos produtos. E a reportagem especial de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da Rio TV Câmara na TV digital em 10.3 e na internet em @CâmaraRio. Obrigada pela companhia e até a próxima, hein? Tchau, tchau.